historicamente falando, o que Martinho Lutero fez não foi uma reforma da igreja, porque se ele fizesse uma reforma, ele permaneceria católico e faria uma reforma interna no seio da igreja, como fez São Francisco de Assis, como fez Santa Teresa de Ávila e tantos outros santos, São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena, São João Paulo II e tantos outros. Mas o que Martinho Lutero fez foi uma grande revolução. Então, ela não trouxe, em matéria de doutrina, uma novidade, porque todas as heresias que Martinho Lutero defendia em 1517, outros hereges já haviam defendido lá no início da era cristã. Basta a gente olhar a era dos padres da igreja, a patrística, e nós vamos perceber que essas teses protestantes, que até hoje são discutidas, debatidas, já existia lá no início da igreja. Então, o protestantismo é nada mais, nada menos que a síntese, o resumo, o compêndio de todas as heresias que já existiam e que a igreja já havia combatido. Basta observar todo o conteúdo das heresias antigas, nós vamos perceber que Martinho Lutero fez isso, ó. Pegou todas, colocou em um balaio e deu um novo nome: Reforma Protestante, Luteranismo. O que é o protestantismo? O protestantismo é uma grande heresia. Mas, padre, não fale isso, porque hoje se fala de ecumenismo, de unidade dos cristãos. Então o senhor é contra a unidade dos cristãos? Não. Eu não sou contra nada disso. Falar a verdade não é ser contra a unidade dos cristãos. O protestantismo é uma heresia, a igreja sempre afirmou isso, e quem disser o contrário está indo contra a própria doutrina católica, mesmo a gente rezando pela unidade dos cristãos, mesmo sabendo que existe a proposta ecumênica, mesmo sabendo que os protestantes são cristãos, precisam ser respeitados, mas nós não podemos aqui negar a história. Sereis a verdade e a verdade vos libertará. Lutero, ele trouxe para a igreja uma grande confusão. Muita gente vai dizer assim: padre, o senhor fala isso porque o senhor quer esconder a verdade. Martinho Lutero colocou a Bíblia na mão dos cristãos. Mentira? Quem colocou a Bíblia na mão dos cristãos foi a imprensa. O surgimento da imprensa facilitou a transformação da Bíblia, que era uma biblioteca gigantesca, em um livro de mão. E nós podemos transportá-lo para qualquer lugar. Então, o que Martinho Lutero trouxe não foi a Bíblia para a mão do povo. O que ele trouxe foi a heresia do livre exame. Martinho Lutero dizia que qualquer pessoa poderia ser inspirada pelo Espírito Santo e interpretar a seu bel prazer o texto sagrado. Pela árvore conhecereis os frutos, vai dizer Jesus. E quais são os frutos do livre exame defendido por Martinho Lutero? Hoje nós temos, aliás, é impossível contar. Há uns 15 anos atrás se falava de 150 mil igrejas protestantes no Brasil. O surgimento de igrejas é quase que semanal, para não dizer diário. Hoje, você que está me escutando aí agora, pode pegar uma Bíblia, interpretá-la do jeito que você quiser e fundar uma doutrina. Vá que no protestantismo, por mais que eles digam, somos a Igreja de Cristo, temos a Bíblia nas mãos. Se você colocar duas igrejas protestantes para conversarem, eles vão brigar entre si. Porque a Igreja Adventista prega uma doutrina, a Batista prega outra,
a presbiteriana outra, o calvinismo outra doutrina, o luteranismo outra. Gente, o protestantismo não para com Lutero. Quando Lutero morre, já haviam várias dezenas de igrejas naquele tempo. E hoje, essa coisa só prospera. Hoje nós temos igrejas com os mais variados nomes, das mais variadas formas. Igreja LGBT, igreja para surfista, outra que prega uma doutrina contra o batismo de crianças, outra que vai bater muito na questão das imagens, outra que vai... Cada uma constrói o seu próprio castelo. O protestantismo são vários tijolos ambulantes de uma torre falida. Cada um constrói, né, a sua igreja da maneira que quer. Porém, a Bíblia na mão, eu posso fundar uma igreja? Com a Bíblia e o catecismo eu não posso. Por isso a Igreja Católica, ela sempre foi chamada de una, santa, católica e apostólica. Una. Assim como a roupa de Jesus, a túnica de Cristo no Calvário não foi dividida, não foi rasgada, assim o corpo místico de Cristo, que é a igreja, também não pode se dividir. Para as pessoas que dizem que o protestantismo é obra do Espírito Santo, blasfêmia, porque o Espírito Santo não pode se contradizer, o Espírito Santo jamais vai criar divisão, o Espírito Santo não vai aceitar a proliferação de seitas. Então dizer que Martinho Lutero foi inspirado pelo Espírito Santo é o mesmo que você cuspir em 1500 anos de tradição católica. É cuspir nos padres da igreja, nos mártires, nos santos. É você pegar 1500 anos de cristianismo e jogar no fundo da cisterna e dizer: apareceu um homem iluminado por Deus que depois de 1500 anos veio trazer a verdade. Mas, padre, a Igreja Católica se corrompeu. Quando ela se tornou poderosa no Império Romano, ela se corrompeu. E aí Martinho Lutero veio para reformar o cristianismo. Então vamos fazer uma outra análise bíblica. Jesus Cristo, ao fundar a igreja, ele diz o seguinte, está lá no finalzinho do Evangelho de São Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Promessa de Jesus. Então, se eu digo que Martinho Lutero foi o homem enviado por Deus para trazer a verdade, é o mesmo que dizer que durante 1500 anos Jesus Cristo dormiu. A igreja ficou sozinha, entregue ao paganismo, entregue à mentira, entregue à corrupção. Jesus ficou dormindo, o Espírito Santo também dormia, e em 1517 veio a grande revelação. Sinto muito, meu amigo, mas acreditar nisso é pior que acreditar numa piada. Assim como eu não posso levar uma piada a sério, eu também não posso levar Martinho Lutero a sério. Qual é a novidade que Martinho Lutero traz? A junção de todas as heresias já existentes. E a pior delas, o livre-exame. A partir do momento em que eu estou autorizado a pegar a Bíblia e sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma exegese, sem nenhuma formação, começo a interpretá-la de acordo com as minhas ideias, eu estou condenando a mim mesmo. Porque eu posso pegar qualquer texto aleatório, fazer daquilo um cavalo de batalha, assim como eles fazem com o Salmo 115, assim como eles fazem com Êxodo 20, assim como eles fazem com aquele versículo de Jesus: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, o protestantismo, ele vai pegar chavões, textos isolados, e fazer daquilo um grande cavalo de batalha. Nós temos excelentes historiadores protestantes que examinam a Bíblia, que fazem estudos, mas cada um puxando a sardinha para a sua lata, usando aqui um ditado popular.
Quem é adventista vai puxar para o lado dele. Quem é batista, puxa para o lado dele. Quem é presbiteriano, puxa para o lado dele. Quem é pentecostal, puxa para o lado dele. Me diga, você que é protestante e argumenta que o protestantismo é de Deus, que o protestantismo é algo do Espírito Santo, me diga o que foi a época da patrística. Me diga quem foi Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Me diga quem foi Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. Me diga quem foram esses homens. Me diga. São João Damasceno, São João Crisóstomo. Esses homens eram protestantes? Se vocês observarem a história da igreja, está lá. Durante 15 séculos, a missa, a oração pelos mortos, o culto aos ícones e imagens sagradas, a veneração à Virgem Maria. Nós temos imagem da Virgem Maria nas catacumbas dos primeiros cristãos. Pinturas de Nossa Senhora e de Jesus nas catacumbas dos primeiros cristãos. Outra coisa, onde estão os corpos, as relíquias dos apóstolos? Cada corpo de um apóstolo está em uma igreja católica, em uma basílica católica. Pedro e Paulo estão em Roma, em igrejas católicas. E você vem me dizer e querer argumentar com uma interpretação, aleatória da Sagrada Escritura, que a Igreja Católica ficou no passado, se corrompeu e o protestantismo trouxe a verdade. Sinto muito, meu irmão, mas a minha razão não me permite acreditar em uma história como essa. E Lutero, ele não traz nenhuma luz para a igreja. O que ele traz é confusão, o que ele traz é o retorno das heresias, o que ele traz é a grande multiplicação de seitas, de igrejas que se autoproclamam a esposa de Jesus. Mas assim como em Mateus 19, Jesus Cristo vai dizer que o homem que deixa a esposa e se casa com outra comete adultério, ele jamais vai deixar sua esposa, a igreja, fundada por ele, para se casar com outra. Não existe outra esposa de Cristo. Não existe sequer duas esposas de Cristo. Cristo só pode ter uma esposa. Cristo só pode ter uma igreja. Assim como só há um Deus, só pode existir uma religião. E se você disser esposa de Cristo é uma dessas igrejas protestantes, sinto muito. Discutam primeiro entre vocês qual é a verdadeira. Depois, vem discutir com a igreja de 2000 anos. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.